Está começando mais um Direito Desportivo e Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Bom, hoje o nosso programa aqui, dose dupla, dois craques. O Renato, craque do direito, né? Não vou falar de bola, né, Renato? Renato já é sócio aqui. Renato Ferreira dos Santos, que é promotor de justiça, professor aqui no Unifiel. E o João Luiz Silveira, que é um ex-atleta profissional, assim, novinho, mas já pendurou chuteiras, né? E ele é conhecido no meio da boleiragem como o João Fumaça. Então nós vamos respeitar aqui o Fumaça e o Renato, mas eu vou meter fogo nessa conversa, que nós vamos discutir aqui sobre violência no esporte. E também falar um pouquinho do que um ex-atleta, apesar de novinho, pensa do futuro, quais os caminhos, como começou. Eu vou fazer o seguinte, Renato, como você já veio aqui muitas vezes, você é da casa, vou começar com o Fumaça. Posso te chamar assim, né? Melhor. Pode ser. Né? Se chamar João Luiz Silveira, era só sua mãe que te chamava, ou só sua mãe, né? Não sei. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Então vamos lá, Fumaça. Então vamos começar. Por que esse apelido Fumaça, que eu nunca te perguntei, vamos aproveitar agora e conta aí. Eu conto essa história Desde que era fumacinha. Pequenininho, né? Desde antes de Guarani, mas agradecendo a oportunidade antes de estar aqui no seu programa. Vem do meu tio, né? Meu tio que é lá de Bauru. Até teve agora uma reportagem com ele aí, da risada mais gostosa aí. Ah, seu tio? É meu tio, aquela figura lá. Então o apelido veio dele, né? E aí quando eu comecei a jogar nas categorias de base do Noroeste, depois fui pro Guarani, e como eu sempre fui um jogador veloz, né? Acabou ficando por Fumacinha, né? Aí eu cresci e foi ficando Fumaça, foi ficando mais forte. Ah, tá. Legal, Fumaça. Você ficou conhecido no futebol com esse apelido, né? Até hoje, né? Até hoje não tem como falar. Nós viajamos juntos, encontramos o Neneca, né? Goleiro do América, o Fumaça. Grande e eu tava te chamando de João, né? Não te conhecia. Eu falei, nossa, tá pegando fogo aqui. Não, é ele e tal. E você, Renato? Me diga uma coisa aí. Muito obrigado por você largar seus afazeres de promotor de justiça. Você está aqui em Barueri, né? Estou em Barueri. E vem falar com a gente sobre essa história de violência no esporte, né? Bom, eu que não sou craque, não sei jogar bola como o João Fumaça. Tivemos que estudar, né? Tivemos que seguir o caminho do direito, né? É isso mesmo. Renato, nós tivemos recentemente uma situação em que um jogador de futebol, lá um goleiro do esporte, teve lá a encrenca, chamado pega pra capar, ele sai lá do gol, parece que o goleiro é tudo nervosinho ultimamente, né? Sai lá do gol e dá uma voadora, quase matou o menino do Vasco. Figura típica, crime, como é que é isso? Ah, não há dúvida que eu primeiro agradecer mais uma vez a presença, estar aqui ao lado de um craque, né, de um ex-craque, de uma história, uma lenda do futebol, né, e estar aqui com o professor Domingos. Mas, assim, nós que vemos a situação sobre o prisma do direito penal, nós não temos dúvida que um comportamento como esse, evidentemente, isso está totalmente dissociado de uma prática desportiva, né? E nós temos reflexos de toda sorte. Agora, sobre o prisma criminal, eu não tenho dúvida em afirmar. Quem desferiu um golpe numa região letal do corpo, ele está assumindo o risco de produzir um resultado morte, de produzir um resultado gravíssimo. E nós podemos considerar até que é um milagre que esse rapaz não tenha tido sequelas mais graves, senão a própria morte. Ali eu comentei com o João outro dia no escritório, eu estava numa reunião a propósito de um outro assunto, e eu falei para ele, eu falei, se isso é em mim, já era. Porque ainda que é um atleta jovem, tem a musculatura mais preparada, né? Então você acha que é uma tentativa de homicídio? Ah, eu não tenho dúvida. Talvez até o nosso amigo Fumaça ele possa nos rememorar alguns incidentes, porque nós temos precedentes até nos tribunais. Só lembrar, de certa vez no estádio do o Mirandinha, que era do Palmeiras, que o menino do Atlético dele literalmente um coice, do Atlético não, do Grêmio. Nós tivemos aquele torcedor que entrou no campo e com a bandeirinha desferiu vários golpes contra a cabeça de um outro torcedor, e aquilo
no meio do estádio de futebol. Eu me lembro até que foi uma colega minha, promotora, que sustentou esse caso no júri. E nós temos vários outros precedentes já julgados em que isso é chamado de dolo eventual. Veja, essa mesma figura do dolo eventual, nós temos recentemente a figura daquele motorista que com uma Porsche trafega a 150 por hora numa rua tranquila. Então, mas o do menino lá do jogo, eu acho que é dolo para valer mesmo, né? Ou você acha que é dolo eventual? Nós temos essa figura, né, do dolo direto e do dolo eventual. Né? Nós chamamos dolo direto quando alguém realmente está dirigido para um resultado. Então, ele não quis, ele queria matar. Eu sempre dou esse exemplo na faculdade, que eu digo o seguinte, ilustrando só. Eu entro aqui com um revólver e falo, Fumaça, eu sou corintiano e hoje eu vou apagar literalmente Fumaça, né? Então eu dou um tiro no Fumaça. Você então, veio com essa intenção. Veja, eu quero a intenção, a minha finalidade, o meu comportamento está voltado para o resultado da morte dele. Agora, se eu entro aqui no estúdio com uma metralhadora e soltando uma rajada, vão me perguntar, mas Renato, quem você queria matar? Eu falo, dane-se. Se matar um, matar dois, então... Como um menino no cinema aquela vez. É o dane-se, é o tanto faz. Então, eu assumo o risco de matar, seja uma, 2 ou 10 pessoas. Então, essa figura é contemplada dolo eventual, quando eu assumo o risco de produzir um resultado que já era previsível. Fumaça, e você primeiro, você foi jogador profissional durante quantos anos? Eu comecei desde 91. E parou... E parei agora em 2009, né? Poxa, 18 anos. Tem bastante tempo. Teve alguma briga aí que você se envolveu, feia? Você está ouvindo o promotor de justiça falar, caramba, escapei por pouco, ou escaparam por pouco? Eu particularmente sempre fui um cara assim, mais tranquilo, né? Mas minha família sempre foi... Minha mãe falava que não gostava desse jogo meu, que eu era... Muito tranquilão. Não era que eu era tranquilo, eu era... Bravo. Muito bravo jogando, mas é porque eu queria defender... Quem te pagava. Aquilo que estava me pagando, mas não murros, socos, nada. Mas teve algum episódio, uma briga assim feia como essa que nós vimos aí? Olha, eu acho assim, nós brasileiros, quando disputamos aí a Copa Libertadores de América, todos sabem, nós tivemos, agora recente, a covardia que fizeram com o time do Fluminense na Argentina, que entra naquilo que o promotor estava falando agora. Nós tivemos com o Atlético Mineiro, quando o Leão teve que fazer uma cirurgia no rosto, né? E lá, falando agora do lado do promotor, o que acontece? Parece que lá a polícia ajuda a bater na gente, né? Você disputou Conmebol pelo Santos. Isso, tive essa oportunidade. Mas nunca tive problema, não. Mas você nunca se envolveu em briga? Nunca tive problema. Nunca tive esse tipo de problema. Graças a Deus, né? Não, ainda bem. Porque deve ser complicado, não deve ser fácil jogar fora do nosso país. Mas aqui, nunca teve nenhum jogo que acabou em pancadaria? Que você não, que eu me lembre assim, em todos esses anos jogando, eu não me lembro de ter envolvido, não. Renato, aproveitando a experiência dele, você acha que jogador de futebol se acha acima do bem e do mal? O que acontece num campo de futebol, porque no nosso meio, que eu digo nosso meio que trabalha com direito esportivo, a gente escuta muito falar o seguinte, não, que é no campo do futebol, não tem nada, por exemplo, aquele episódio de racismo aquela vez com o rapaz da Argentina, com o grafite, né? Grafite. Jogo de futebol te permite ofender alguém, só porque você está jogando futebol, você pode falar mal da mulher do outro, da cor da pele do teu adversário e não acontece nada. Veja que interessante, né? É até bacana tá com essa troca de ideias, porque talvez a visão do promotor seja muito a visão do profissional do futebol. O futebol é um esporte de paixão, de contato, então é comum até esses pequenos desentendimentos que isso já faz parte da própria estrutura do futebol, né? Aquele inconformismo com o juiz, aquela discussão entre um atacante e um defensor.